Dia 13 do desafio e dia 23 de novembro. Hoje é domingo, segundo domingo do desafio. Como eu falei no vídeo de ontem, a ideia de hoje inicialmente era ser um dia mais de organização, reflexão e preparação para a semana de fato. A semana a gente vai ter alguns desafios aí. Primeiro ponto vai começar a iniciar a semana de férias de crianças e isso vai começar a interferir na rotina, né? Para quem tem filho tá ligado que quando a gente começa a ter essa semana de férias, você começa a ter impacto na rotina. Então, se você levar o seu filho na escola para poder trabalhar, fazer algumas coisas, você acaba tendo que ter uma organização e uma adaptação na rotina, né? E querendo ou não, eu vou ter que começar a dividir entre eu e minha mulher pra gente conseguir equilibrar, né? E aí pode interferir o horário de treino, pode interferir o horário de trabalho, enfim, organização e trazer mais itens que não estavam previstos inicialmente, né? Então isso é um ponto aí que acaba interferindo. A outra questão que também interfere é que tem uma pessoa do trabalho que vai sair de férias, eu vou auxiliar encobrir ela na ausência e acaba interferindo mais na questão profissional, né? Então, a minha ideia é adaptar um pouco minha rotina na questão profissional para conseguir suprir essa necessidade do outro time que a gente vai ter que auxiliar na ausência desse líder, né? E por que é tão importante a gente tirar esse momento de reflexão antes da semana começar? Esse tipo de coisa a gente tende a não pensar antes de começar a ocorrer. Então, meu filho vai sair de férias e eu não sei como vai ser. Se você não pensou, basicamente você vai só reagindo. Meu filho não foi, hoje foi foda. Foi, porque você não parou, pensou. Por mais que seja difícil, você poderia ter pensado, se organizado, antecipado para você entender e adaptar a rotina. Se eu sei que na segunda meu filho não vai para a escola e, vai ser mais complexo. Então, eu posso adaptar minha rotina, tirar coisas que são extremamente complexas logo de cara, avisar internamente no trabalho que, eu vou ter que dar um auxílio aqui, tentar me organizar para ver as possibilidades. Às vezes, por exemplo, a avó pode ficar aí meio período. Existem opções para você diminuir os possíveis impactos que podem ter. Nessa questão profissional, a mesma coisa. A gente vai publicar um projeto. Eu não posso marcar reunião para esse dia, vou reposicionar tudo. Eu vou ter que ajudar na ausência de uma pessoa. Eu vou reposicionar também, já vou me preparar para isso. Então aqui eu já montei um script para amanhã, na verdade para a próxima semana, do que eu vou ter que fazer. Então se eu vou auxiliar esse time na ausência do líder deles que está saindo de férias, eu já adaptei a minha rotina para o mesmo processo que eu faço com o meu time de daily, de suporte, de organização e de verificação dos clientes, vou fazer naquele time também. Porque aí a gente vai conseguindo bater. E já adaptei minha previsão de tempo também. Antes eu tenho uma rotina que dura, por exemplo, 4 horas para executar. Agora, para executar junto desse time, vai adaptar para 5 horas. Esse momento de reflexão ele é extremamente importante para a gente começar a organizar esse tipo de coisa. Grande parte dos problemas que acabam ocorrendo são por falta de planejamento, por falta de questionamento. As pessoas apenas começam a semana reagindo, principalmente em momentos como esse, e vão lidando com a situação. Nem sempre ela lida da melhor forma, nem sempre as questões que ela está lidando são questões que de fato ela deveria estar lidando. Muitas vezes são questões que ela nem precisaria ter lidado se tivesse um planejamento melhor, se tivesse um questionamento. São supostos incêndios que estão ocorrendo, mas que na verdade nem são urgentes ou prioritários. É extremamente importante a gente ter esse momento de reflexão. Eu gosto de pensar que essa definição de reflexão, esse momento de reflexão, ele deveria ser um processo diário, semanal, mensal e anual. Diariamente, eu reflito sobre o que eu vou fazer no meu dia e quanto mais você faz, mais você vai automatizando e lapidando. Então, a primeira vez, se eu não tenho planejamento, é muito mais difícil. Só que depois de uma semana eu tendo planejamento, seguindo com esse planejamento, a minha reflexão eu tenho meu planejamento, é esse, devo adaptar alguma coisa? Devo melhorar? Vai ter alguma coisa nova que eu não estou prevendo? Vira um momento muito mais questões pontuais. A mesma questão no ponto semanal. Você faz o planejamento, você tem uma percepção. Por exemplo, segunda, terça e quarta, meus dias são mais corridos. Quinta e sexta são mais tranquilos. Final de semana, eu tenho que fazer tal ação. Cuidar do meu filho em um dia, o outro dia eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que fazer minhas marmitas. Geralmente eu faço no domingo. Então eu já tenho uma visão semanal. Eu vou adaptar quando tiver coisas fora da curva. Por exemplo, meu filho vai sair de férias. Eu tenho que adaptar. Quinta-feira é feriado. Eu tenho que me adaptar. Quarta-feira eu vou ter uma consulta
consulta médica, eu tenho que adaptar. Vira uma questão muito mais, você já tem uma base e você vai adaptando de acordo com as dificuldades que vai surgindo. Na questão mensal, a mesma coisa. Eu tenho uma rotina que, se eu tenho uma visão diária e uma visão semanal, o mensal ele fica muito fácil. No início do mês, eu tenho que verificar questões financeiras e verificar uma rotina profissional. No final do mês, eu tenho que verificar uma questão pessoal de uma rotina interna. Tenho que fazer mercado em casa. Eu tenho que me organizar processos da empresa. Enfim, você vai adaptando e você vai criando esses gatilhos e essas rotinas do que você deveria fazer. E na questão anual, basicamente é esse mesmo processo. Qual é o meu planejamento e meu objetivo desse ano? O que eu tenho que fazer? O que quando chega próximo do final do ano eu tenho que fazer? Desde coisas básicas como tá chegando o início do ano, eu tenho um carro, eu tenho que pagar IPVA, já vou me planejar para isso, já vou começar a me organizar financeiramente para essa questão. Eu tenho filho, eu tenho que verificar a escola, já vou me planejando para isso. Tem rematrícula, tem esse tipo de coisa. A questão profissional, se eu vou de fato tirar férias, eu vou me planejar e vou avisar. Se eu sou líder, eu tenho que planejar esse momento dos clientes e para o time. A ideia é você trazer essa camada de questionamento, porque com essa camada você começa a trazer questionamento, o questionamento ele vai trazer a organização e a resolução desses pontos para conseguir de fato evitar que esses pontos se tornem grandes problemas e a gente conseguir trazer uma camada de organização, uma camada de clareza muito melhor para todos esses pontos. Eu gosto de escalar dessa forma porque eu vou trazendo certas clarezas e certos pontos. Um dos pontos que me fez vender o carro, por exemplo, foi a questão do IPVA. Então, meu carro ele tinha um IPVA de R$ 1.400 que eu teria que pagar agora em janeiro, na virada do ano. Além da questão financeira, além da questão pessoal, além de outras questões estratégicas, esse seria um ponto que eu teria que lidar. Eu estava em dúvida se eu deveria ou não vender o carro. Quando eu fui montando esse ponto, quando surgiu documentação, organização, manutenção, eu pesei, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000 a mais que eu teria de custo, que eu já estava em dúvida, indo muito mais para um lado de querer vender o carro, e quando eu coloquei R$ 3.000 a mais de custo, eu falei, opa, faz muito mais sentido vender o carro. Então, quando a gente começa a trazer essa clareza, questionamento, organização, as coisas, de certa forma, elas vão ganhando uma camada crítica mais detalhada, elas vão ganhando mais luz. Uma coisa que antes estava no limbo, que a gente estava aguardando, vai se tornando cada vez mais claro. Essa ação, ela faz sentido? Quando você traz mais embasamento, ela ganha mais forma. E você vai questionando de um outro tipo de forma. Para mim, o domingo, na minha rotina, ele é basicamente isso. O tanto domingo quanto também o início do mês, ele simboliza muito isso. Uma camada de reflexão e de planejamento para o que vai vir agora. E eu coloco aí também o início do ano. Então, para mim, esse momento agora de reta final do ano, a gente vai entrar em dezembro daqui a pouco, é exatamente isso. É um momento estratégico onde você começa a refletir e planejar o próximo ano. E uma grande diferença para a maioria das pessoas é que elas acabam não trazendo esses planejamentos e questionamento. A maioria, grande parte das pessoas, elas acabam pensando em mais o que gostaria de fazer e assumindo metas e objetivos sem ter um plano de fato. Então a pessoa quer emagrecer, aí ela assume uma medida totalmente radical, mas sem saber se de fato ela vai conseguir sustentar isso ou quanto tempo ou qual é o objetivo dela. Ela só quer emagrecer. A pessoa, ela quer ganhar dinheiro, é a mesma coisa. Ela assume uma postura radical sem ter um plano, sem saber se isso é sustentável. Às vezes, o emagrecer, o não comer, ele resolve a situação. Agora, a partir do momento que você coloca, eu quero emagrecer, chegar nessa quantidade de quilos, nessa quantidade de tempo, sem prejudicar minha saúde, você deixar de comer não necessariamente resolve o problema. Na verdade, ele vai gerar outro problema para você. Você quer economizar dinheiro, mas ao mesmo tempo você precisa ter carro por uma questão profissional. Então, você vender o carro não necessariamente vai resolver esse problema, vai gerar outro. Então, as tomadas de decisões, elas deveriam ser com uma camada de questionamento para vincular as outras áreas e saber se de fato faz sentido esse ponto. Resumindo, a questão do domingo, eu acho que eu falei um pouco disso no domingo passado, seria um pouco vinculado a isso. E aí, passando um pouco agora sobre as categorias, hoje, no caso, não teve a questão profissional. A questão de estudo, eu consegui estudar o inglês numa medida mais leve, consegui ler também numa medida mais leve. A questão de saúde,
tirei o dia muito mais para descanso e na questão de alimentação, eu me alimentei de certa forma ok, parte do dia, outra parte do dia eu almocei, fiz um almoço um pouco mais diferente, não nada muito prejudicial, mas não avançando tanto nesse ponto. E a questão pessoal, eu não gravei um novo vídeo, mas eu pretendo editar agora aqui na sequência desse para publicar outros vídeos e montei uma grade assim de publicação também bem interessante. E a questão do Opala, como eu falei ontem lá, tô aguardando aí o que vai desenrolar essa semana aí de acordo com o planejamento do profissional lá que tá cuidando dele. Já no ponto financeiro, hoje segurei um pouco mais a questão de custo, de finanças no caso, passei muito mais o tempo de lazer com a família e nessa questão de reflexão e de planejamento de uma forma geral. O que eu gostaria de fato de priorizar, ele foi priorizado, foi muito mais tempo de descanso, tempo com a família, tempo de reflexão. Então, no meu entendimento, para um domingo, para o meu propósito, meu objetivo, muito positivo, seguindo muito no caminho. Tenho uma clareza muito grande do que aguarda a minha semana, não quer dizer que eu estou prevendo todo o cenário que eu não vou ter dificuldade, mas é muito mais, eu consigo entender que de fato vamos ter dificuldade no longo da próxima semana e que tá tudo bem, porque tá dentro da minha camada de planejamento. É basicamente isso, tá? Eu tinha falado ontem que eu iria postar o vídeo aqui do gol que eu fiz no futebol e tudo mais. Infelizmente, o responsável lá pela parte de publicação do vídeo e tudo mais, ele não publicou o vídeo ainda, então não tem como eu trazer. Eu acho que fica mais quando ele postar, eu faço um takezinho e publico aqui para trazer essa questão. Estamos dentro do desafio aí bem, na minha percepção bem, já passamos de 1% aí do desafio, estamos seguindo bem, estamos evoluindo. E uma coisa que eu gostaria de pedir é, pelo que eu vejo lá nas estatísticas do canal, grande parte das pessoas que estão acompanhando o vídeo não estão se inscrevendo aqui no canal. Caso você queira continuar acompanhando e tendo mais dicas, insights, enfim, no geral, se inscreve aí para continuar acompanhando. Fechou? É isso. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.